Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos. Muito bem, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a lição 25 desta série de 100 ou mais videoaulas sobre programação VBA no Excel. Nós já estudamos lá em uma das lições que eu salientei para vocês, que era a lição mais importante dessa série, que era a lição sobre o modelo hierárquico de objetos no Excel, na programação VBA no Excel. Lá vocês viram que tem o objeto application, o objeto worksheet, o objeto sheets e assim por diante. Aquela hierarquia toda. Se você não está muito lembrado dessa hierarquia de objetos, por gentileza, volta lá nessa lição e estuda sobre a hierarquia de objetos do VBA no Excel. Nessa lição, a partir dessa lição, nós vamos estudar um dos objetos mais importantes, que eu digo que é o objeto que realmente faz o trabalho, que é o objeto range. O que é o objeto range? Ele representa uma faixa de células na planilha. Pode ser desde uma única célula até uma faixa, de A1 até A20. Como tudo que eu faço numa planilha é dentro de uma faixa, não fica difícil de concluir que o objeto range vai ser o objeto mais utilizado em programação VBA. Por exemplo, se lá dentro do teu programação VBA, tu está percorrendo uma coluna e fazendo um teste. Se o valor dessa coluna for Brasil, então na coluna ao lado, na célula ao lado, coloca o valor 25. Isso aí tudo é feito usando o objeto range. Você tem que usar o objeto range para percorrer a primeira faixa e fazer um teste usando o comando if, que a gente já aprendeu. Se o teste for verdadeiro, na célula do lado, ou seja, na faixa do lado, escreve um determinado valor. Então vocês vão ver que disparado é o objeto mais utilizado e tem diferentes formas de declarar e utilizar um objeto range. Como sempre, usando a metodologia que a gente tem adotado nessa série, vamos usar exemplos práticos para que fique fácil de você entender o uso do objeto range, ok? Se surgirem dúvidas, e é absolutamente normal que surjam, por gentileza, usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. Esse campo de comentários deve funcionar como um fórum de discussão, um chat, um bate-papo, onde vocês deixam suas dúvidas, deixam suas dicas. Se você descobriu um comando interessante, alguma coisa, deixa aqui no campo de comentários para que mais usuários possam também aprender. Deixar seus elogios, críticas, sugestões. Através dessa troca, desse uso intensivo dos comentários, nós todos aprendemos mais a cada dia, ok? Então conto com a colaboração de vocês de deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo. E me ajudem bastante a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam aprender programação VBA no Excel. Como é que você pode fazer isso? Aqui na descrição que está embaixo do vídeo tem um link, um endereço que é direto para essa lição. Esse link vocês podem, por exemplo, se vocês têm um blog que fala de Excel, lá dentro de um artigo pode colocar, no endereço tal tem uma lição que fala sobre tal assunto. Coloca o link ali, a pessoa clica, assiste o vídeo aqui no YouTube. Vocês podem também embutir esse vídeo dentro lá, tem as maneiras de colocar um vídeo, ele aparece dentro do artigo e quando a pessoa clica, executa direto no YouTube. Tá? Vocês podem então compartilhar esse link através de postagens no Facebook, através do Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus e YouTube, ou pode passar um e-mail para amigos, conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender programação VBA. Quanto mais vocês me ajudarem nessa divulgação, mais visualizações, mais comentários vão aparecer aqui nos vídeos. Com isso, mais e mais lições eu trago aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos estudar e entender o objeto range e ver alguns exemplos práticos de utilização dele. Bom estudo a todos, valeu! Vamos então agora dar início ao módulo 3 do nosso curso, a última parte do nosso curso básico e intermediário, e vamos falar nesse curso do objeto range e fazer alguns exemplos práticos. Nas lições deste módulo, você vai aprender a trabalhar com um objeto que faz realmente o trabalho no Excel, que é o objeto range. Falando de uma maneira bem simples, o objeto range representa uma ou mais faixas de célula em uma planilha do Excel.
Como a grande maioria do trabalho com o Excel está relacionado a valores em uma faixa de célula, fica clara a importância do objeto range. Este objeto pode ser utilizado para fazer referência ao intervalo atualmente selecionado, a um intervalo específico de células, tal como A1, C50 ou B2, G50, ou a vários intervalos não contínuos, como por exemplo, A1, C50 mais H4X30, mais AB45. E assim por diante. Em resumo, um objeto range faz referência a um conjunto de células da planilha, conjunto este que é definido na declaração do objeto range. Além do estudo teórico da declaração do objeto range e dos estudos de suas propriedades e métodos, apresentaremos diversos exemplos de códigos de funções práticas, as quais utilizam o objeto range. Então, sem nenhuma dúvida, você encontrará um grande número de exemplos que poderão ser facilmente adaptados para o seu próprio uso, e em alguns casos nem sequer será necessário fazer adaptações. Então vejamos agora a apresentação do objeto range. Então vamos fazer agora uma rápida recapitulação de como é a hierarquia dos objetos do modelo do Excel. Nós já falamos isso exaustivamente, mas vamos fazer uma revisão. Então nós temos primeiramente o objeto application, é o objeto de nível mais alto, é o objeto application, o qual representa a própria aplicação do Excel, ou seja, application igual a Excel. Por exemplo, quando você abre o Excel, é criada uma instância do objeto application na memória do computador. Temos também o objeto workbook. O objeto workbook representa uma pasta de trabalho do Excel, ou seja, um arquivo XLSX. Por exemplo, você pode abrir o Excel, o objeto application, e abrir um ou mais arquivos XLSX, objetos workbook. Por isso que o objeto application tem uma coleção chamada workbooks, ou seja, uma coleção que contém uma referência a todas as pastas de trabalho abertas. Em resumo, pasta de trabalho igual arquivo XLSX igual objeto book. O objeto worksheet. Dentro de uma mesma pasta de trabalho, pode haver várias planilhas, objetos worksheet. Por exemplo, ao criar uma nova pasta de trabalho, são criados dentro de uma nova pasta de trabalho 3 planilhas, plan 1, plan 2 e plan 3. O objeto worksheet é utilizado para fazer referência a uma planilha de uma pasta de trabalho. Por isso que o objeto workbook, pasta de trabalho, contém uma coleção chamada worksheets, planilhas, através da qual é possível fazer referência a todas as planilhas da pasta de trabalho atual. E aí nós temos também o objeto range. Em cada planilha de uma pasta de trabalho está disponível um grande número de células. Na verdade, o Excel 2000, esse PowerPoint aqui foi feito para o Excel 2000, estão disponíveis 16.777.216 células, resultado da multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, para representar o intervalo de planilha. Por exemplo, de A1 até C100 é utilizado o objeto range. Em resumo, range um objeto, uma faixa de célula de uma planilha. Então, após termos situado exatamente a posição do objeto range na hierarquia dos objetos do Excel, nós podemos iniciar o estudo desse objeto. Nessa lição, nós vamos mostrar que existem inúmeras maneiras diferentes de criar um objeto range usando o VBA. Então, vamos ver aqui a declaração de um objeto range. Existem diferentes opções que retornam um objeto range. Por exemplo, a propriedade range, que está disponível nos objetos application e worksheet, é uma das maneiras de retornar um objeto range. Outra forma de retornar o objeto range é utilizar a propriedade cells do objeto application. A propriedade cells retorna um objeto range representando todas as células da planilha ativa. Se o documento ativo não for uma planilha, por exemplo, se for uma folha de gráfico, essa propriedade falhará somente leitura.
Você também pode utilizar a propriedade cells do objeto range. Neste caso, a propriedade cells retorna um objeto range representando as células do intervalo especificado. Em outras palavras, não faz coisa alguma, somente leitura. Também está disponível uma propriedade cells do objeto worksheet. Neste caso, a propriedade cells retorna um objeto range representando todas as células da planilha, não apenas células atualmente em uso. Também é somente leitura. Em resumo, existem diversas maneiras para criar um objeto range no código VBA. Muito melhor do que as aplicações teóricas é vermos diversos exemplos práticos. Nesta lição, nós vamos apresentar alguns exemplos simples de declaração de um objeto range. Na próxima lição, apresentaremos mais exemplos de criação de um objeto range. Então vejamos aqui três propriedades importantes: propriedade cells, rows e columns do objeto range. Uma das maneiras mais simples de criar um objeto range, do tipo range é, evidentemente, usando o próprio objeto range e suas propriedades. Então, cells, essa propriedade retorna uma célula, uma coleção de células. Propriedade está definida pelos parâmetros passados quando da chamada da propriedade cells. Rows, essa propriedade retorna uma coleção de linhas do objeto range. Só para aqui, ó. O cells retorna uma coleção de células, o rows uma coleção de colunas. A coleção de linhas também é um objeto do tipo range. E columns, essa propriedade retorna uma coleção de colunas do objeto range. A coleção de colunas também é um objeto do tipo range. Então, na próxima aula e a partir dela, nós vamos começar a fazer alguns exemplos práticos para a gente entender essa teoria que foi dada. Muito bem, então vamos aqui fazer o nosso exemplo prático utilizando o objeto range. Vamos criar um arquivo novo. Vamos salvar esse arquivo. Vamos salvar ele na nossa pasta. Aqui. E vamos colocar o nome dele de módulo 3. Vamos colocá-lo como range. Agora nós vamos para o código. Eu vou criar aqui um módulozinho, né? Não, vamos criar aqui mesmo. Vamos inserir aqui um procedimento. Vamos chamar esse procedimento de criaRange. É um procedimento mesmo, não é uma função. Então o objetivo aqui é só ensinar você, né, como criar um objeto range. Então olha só, dim descer aqui um pouquinho mais, dim minha faixa. Minha faixa vai ser a variável que nós vamos criar, ó, do tipo range, tá vendo? Então aqui vamos iniciar, ó, iniciar o objeto range, associando a variável faixa A1, B5. Então veja, vamos criar agora, vamos setar, ó, set minha faixa, vou setar essa variável e ela vai receber um range A1, B5. Então vamos entender aqui, ó. Criei a variável minha faixa, ela é do tipo range, e agora eu vou setar. Vou dizer que minha faixa vai receber um range, seria assim, ó, vai receber um intervalo, uma faixa de célula de A1 até B5. Tá? Se você quiser exibir aqui, ó, colocar aqui o MSG Box, a faixa
de células. Rapaz, estou digitando errado, né? Do objeto aliás, a faixa do objeto range contém, aí eu vou concatenar com minha faixa, e aí eu vou concatenar com a palavra células, e eu vou executar. Deu um erro de quê aqui? Deixa eu só ver por que deu um erro aqui. É lógico, né, que deu um erro, né? Eu tenho que colocar aqui o count, né? Senão não tem sentido. Aqui eu tenho que redefinir. Esse negocinho aqui é chatinho, hein? Pronto, agora vai. Então tá aí, ó. A faixa do objeto range contém 10 células. Você observa que eu peguei de A1 até B5. A1 até B5. Vamos voltar para cá. De A1 até B5, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então deu 10 células. O que eu fiz aqui, pessoal? Criei aqui uma faixa do objeto range. E aqui eu imprimi. Então, com o objeto count, você observa que eu consigo contar a quantidade de células que este intervalo possui. Eu ainda poderia criar uma outra mensagem. Se você quiser exibir o número de linhas, coloca aqui, ó, exibe o número de linhas. Como que você faria para exibir o número de linhas? MSG box, a faixa contém, olha aí, ó, você vai colocar, ó, minha faixa, ponto. Como eu quero exibir o número de linhas, eu vou ter que colocar o roll, ponto, count. Linhas. Olha aí agora. Rolls, né? Não roll. Olha aí, ó. Objeto a faixa contém 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 linhas que a faixa contém. Se você quiser exibir o número de colunas, então, estamos utilizando aqui contém. Basta você colocar aqui columns. Colunas. 10 células, 5 linhas e 2 colunas, ó. A coluna A e a coluna B. Ok? Eu vou comentar agora esse código aqui, ó. E aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos, deixa eu comentar isso aqui também. Nós vamos percorrer. Ensinar você como é que você faz para percorrer, certo? A sua faixa. Vamos utilizar para isso, né? Eu vou colocar aqui, ó, percorrer todas as células. Para você percorrer, você tem que usar o for each, né? For each célula em minha faixa ponto cells. E em cada célula eu vou colocar o seguinte: célula ponto value vai receber. Você pode colocar o que você quiser. Vamos colocar aqui Jailton. Pronto. Aqui o next. O que eu estou fazendo aqui, ó? Então eu já ensinei você, ó. Observa que eu mostro aqui, aqui eu mostro as linhas, aqui as colunas, aqui a quantidade de células e aqui eu estou percorrendo. Você pode observar que eu não declarei a variável célula, não foi declarada, mas ele vai declarar automaticamente aqui.
e aí ele entende que isso aqui vai ser um inteiro. E aí, ó, célula.value vai receber Jailton. Vamos executar? Algum erro aqui? Na verdade não tem nenhum erro não, é porque a gente está executando, não vai mostrar nada mesmo. A gente tem que ir lá, ó, e olha aí, ó, já foi colocado. Vamos voltar para modificar aqui o valor, porque a gente não viu imediato. Vamos colocar um valor 100 para cada um. 100. Ó, vou mostrar aqui para você, ó. O valor está Jailton, certo? Vamos executar aqui, ó. E olha isso. Então, beleza, a gente já está evoluindo. Então, como que você modifica o valor da célula? Está aqui, ó. Você percorre, certo? A sua faixa e aí você coloca o valor que você quiser. Então, nessa lição, você teve uma visão simples, né, de como criar um objeto range. Você aprendeu propriedades básicas e na próxima aula a gente vai ver outra maneira de criar um objeto range. Então, nessa lição, nós vamos falar um pouco mais sobre como funciona a propriedade cells do objeto range e como acessar células específicas dentro de uma faixa usando os índices da propriedade cells. A propriedade cells do objeto range está disponível nos objetos application, range e também o worksheet. Então vamos fazer aqui logo um exemplo prático para a gente entender um pouco dessa teoria. Vamos pegar aqui o Excel. Deixa eu fechar isso aqui. Eu poderia usar, né, esse código aqui, mas para ficar individualizado por lição, nós vamos criar um novo documento. Vamos salvar. E vamos usar aqui o módulo 3. Vamos chamar de range 2. Então vamos aqui para o código. Vamos inserir aqui um procedimento. Vamos chamar esse procedimento de usa cells. Então, nosso objetivo aqui nessa aula é entender um pouco mais sobre o cells, né? Para isso, nós vamos declarar aqui uma faixa como sendo minha faixa do tipo range. Se eu separo aqui um pouquinho para não ficar muito junto. E agora vamos setar. Nós vamos atribuir, na verdade, o intervalo. Ó, range. E aí vamos dar o intervalo. Vamos dar o intervalo de A1 até C5. Só para a gente entender o que a gente está fazendo, vamos voltar bem aqui para o Excel. Observa que o nosso intervalo é A1 a C5. Então, nosso intervalo é isso aqui, ó, de A1 até C5. Esse é o nosso intervalo, ok? Então, para você entender, ó, essa célula aqui seria 1, 1. Aqui seria, ó, 1, 2, 1, 3. 1, 4, aí aqui seria, ó, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Certo? Para você entender que a gente vai trabalhar exatamente com o objeto cells. Então, vamos lá. Se você quiser agora exibir qualquer valor dentro de uma célula especificamente, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, minha faixa ponto cells. Aí nós vamos utilizar, por exemplo, se eu colocar, ó, 2, 3. Veja aqui, ó, row index, quer dizer, o índice de quem? O índice da linha. Começa com a linha e a coluna. Então, vamos voltar para cá. Quem é a coluna 2? Quem é a linha 2? Esse. Quem é a coluna 3? Esse. Então, nós vamos colocar um valor bem aqui nessa célula, tá? Vamos lá, então. Aliás, vamos fazer uma formatação. Vamos colocar um font.bold recebe true. Eu estou dizendo que vai receber negrito. Vamos ver se isso acontece. Vou colocar aqui um valor. Vou colocar um valor aqui. E vou colocar um valor aqui. E vou colocar outro aqui também. Pronto. Vamos executar aquele código. Código executado. Vamos voltar. E olha aí, ó.
2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Certo? Observa que eu posso utilizar o objeto cells e eu me localizo dentro de uma coluna, de uma linha especificamente. Aliás, dentro de uma célula, né? Então, eu posso também fazer ainda, ó, o que eu quiser aqui, ó. Todas as formatações que você quiser, você pode fazer. Ponto cells 2,3 ponto fonte ponto color index vai receber 3. Quando eu executar, se eu voltar para lá, olha isso. Se eu quiser exibir, vamos colocar um MSG Box, MSG Box, o valor da célula da segunda linha e da terceira coluna é minha faixa ponto cells 2, 3. Vamos executar de novo. Olha isso. Teste. Vamos modificar esse valor. Vamos colocar modificado. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos modificar aqui essa fonte para botar aqui, tirar o negrito. Voltar para cá. Executar. E olha aí, ó. Modificado. Certo? Observa que eu consegui chegar exatamente nessa célula aí. A célula que a gente está querendo. Eu posso, por exemplo, eu vou copiar exatamente aqui a mesma estrutura. E vou modificar, que agora eu vou colocar o seguinte, ó, na terceira linha e na primeira coluna. Na terceira linha e na primeira coluna. Então, terceira linha, primeira coluna. Aqui vamos colocar 7. Terceira linha, primeira coluna. Vamos executar. Tem que atualizar aqui, né? Olha aí, ó. Na segunda linha, terceira coluna é modificado. Terceira linha, primeira coluna não tem nada, ó, é porque está vazio. Mas se eu for colocar algum valor lá, já tem uma formatação, ó. Se for colocar aqui, ó, não tem formatação, mas aqui já tem formatação. Certo? E se eu executar agora, aquele valor lá já vai aparecer aqui, ó. Ok? Então, olha só, pessoal. Se você quiser, eu vou copiar isso aqui, ó. Se você quisesse acessar o valor dentro dessa célula, como seria, ó? Aqui, ó. Qual é a linha? 1. Todos aqui tem linha 1. Assim é melhor. Ó, tô falando, se você quiser acessar esse aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha. Não. Aliás, pessoal, desculpa, isso aqui é o inverso. Aqui é 2, aqui que vai ficar o 1 parado aqui, ó, que aqui está na primeira coluna. Vamos executar aqui, vamos de novo. Ó. Então, vou pegar aqui esse... Está muito grande esse intervalo. Vou pegar esse intervalo bem aqui, só para mostrar para você como você faria para acessar. Ó. Então, aqui, ó, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, desculpa, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Linha 4, coluna 1. Linha 5, coluna 1. E linha 6, coluna 1. Se eu quisesse
botar aqui, ó, como seria, ó? Aqui, ó, linha 1, coluna 2. Na verdade, é só fazer assim. Copia aqui, cola aqui. E vai mudando o que aqui? Vai mudando que aqui é 2, ó. Que todo mundo é 2. Terceira linha. Aqui muda que é 3. Chega, né? Para você entender o valor numérico de como você poderia acessar. Ó. Aqui, ó. Então, veja. Aqui, ó. Linha, coluna. Então, primeiro vem a linha, ó. Linha 1. Se eu quiser acessar esse, como eu poderia acessar essa célula? Observa que eu estou, ó, na quarta linha e na terceira, ó, 1, 2, 3, terceira coluna. Então eu colocaria minha faixa ponto cell 4,3, ok? Então aqui para você entender, tá, como que é feito o acesso utilizando os cells. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com essa videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres. Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova. Mas sempre que o tempo permitir, eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas, se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013. Você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta. Se você quiser aproveitar, é só
acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site. Eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!